Vamos então dar início a mais um encontro da Casa Tarot, em que eu tenho o prazer de ter comigo a Vera Xavier, membro da casa, taróloga, também formadora de tarot e uma amiga muito especial, e o Ney Naif, que está do lado lá do Atlântico ainda, mas que virá em breve cá. Estará daqui por mais ou menos 15 dias. Mais ou menos 15 dias vai cá estar. E que hoje já está aqui um bocadinho connosco. E é um grande prazer neste dia em que vamos falar do número 5 e do número 6 em termos do tarot. Pronto, e há bocado, ainda antes de começarmos propriamente a emissão, eu estava a referir-vos que o 5 e o 6 têm um bocadinho a ver com estas peripécias das dificuldades do som, as dificuldades de imagem, as complicações todas que nos animam, que nos fazem despertar um bocadinho para estas questões, porque o 5 é uma carta, quanto a mim, que desafia a mestria. Pronto. E a mestria é trabalhosa, traz dificuldades. Então, exatamente porque traz dificuldades, é que se torna interessante, torna-se fantástica. Eu acho que estas dificuldades são dificuldades de crescimento. O 5, depois do 4, da estabilidade, desafia-nos, leva-nos para além daquele retângulozinho, daquele quadrado ou daquele losangozinho seguro, para nos levar para mais longe. Então, esse mais longe é um desafio bonito, porque acho que sem este 5 difícil, talvez não crescêssemos como seres humanos. E, portanto, este 5 vai nos permitir um bocadinho desse saber, dessa sabedoria. Vai-nos desafiar a ir mais longe, vai-nos desafiar a arrumar a casa, vai-nos desafiar a toda uma série de questões que me parecem fundamentais para o crescimento. E depois o 6, que é para não ficarmos só com dificuldades, o 6, que é uma carta facilmente aceite como uma carta agradável, porque são os enamorados, só a própria palavra é, no geral, uma palavra agradável, e então o 6 vai nos ajudar um bocadinho a tranquilizar. Uma das razões de não ter escolhido só um número ou outro é que às vezes estes números, que têm não só uma simbologia dentro do tarot, mas como também têm uma importância na imagem que nós fazemos das cartas, e isto é importante porque se cria uma imagem de um grupo, de uma cultura em relação às cartas. E apesar de facto o Papa não ser uma carta muito difícil, os outros 5, os arcanos menores, no baralho do Rider, são, sem dúvida, e vamos ter a oportunidade depois de irmos vendo as cartas, são, sem dúvida, cartas difíceis, cartas que nos mostram tristezas, perdas, pobreza, doença. Portanto, são cartas difíceis. Se não tivéssemos um 6, que também no baralho do Rider, que tem uma marca muito grande no tarot, se não fosse esse 6, que depois é uma travessia, é um largar de um passado para algo de novo, é fazer o balanço do que aconteceu para ir para o outro lado. Por isso é que estamos aqui no meio, na metade, entre o 5 e o 10, e no 6 estamos na segunda metade do naipe. E as cartas, de facto, da segunda metade do naipe, na questão, e o Ney está aqui a ajudar-nos a mostrar. Pronto, as cartas depois da segunda metade, e como veem, os enamorados é agradável,
O Hierophante também. É só nos arcanos menores que as coisas se tornam um bocadinho mais difíceis. Ok? E se nós só víssemos as cartas no difícil, íamos sair daqui muito deprimidos hoje. Porque elas têm impacto em nós. Se nós formos falar em doenças, vamos acabar por sentir a doença e não vamos sair bem. Então, se falarmos em doença, temos que falar em cura. Eu acho que temos que fazer o equilíbrio. Um lançamento, para mim, um lançamento de tarô equilibrado, fala-nos dos problemas, mas fala-nos também soluções, caminhos, curas, enfim, todo um lado positivo. Sem esse equilíbrio, mesmo que a solução esteja lá, as pessoas saem de uma sessão de tarô, de uma leitura, quanto a mim, deprimidas, não é? Chegamos lá e você tem este problema. É como se irmos ao médico. Se formos ao médico e o médico nos diz que temos uma constipação, mais um problema na pele, podem não ser coisas muito graves. Mas se só nos falam em doenças, nós saímos muito doentes do médico. E podem não ser coisas sequer muito graves. O médico, no final, tem que dizer qualquer coisa como, mas você está cheio de saúde, pronto. E este mas, que corta um bocadinho o que está para trás, mostra a relatividade e ajuda-nos. Ou então diz qualquer coisa como, tem tudo isto, a felicidade que eu lhe vou dar é que isto tem cura, tem solução, tem saída. Então também nos sentimos melhores. Caso contrário, até pequenas doenças ou pequenos males ou acabam por nos destruir. É um dos problemas dos 5, quanto a mim, quando aparecem no tarô e são mal transmitidos ou mal compreendidos. Absorvem-nos energeticamente. Agarram-nos, andamos ali às voltas. É aflitivo. Portanto, precisamos, pelo menos, de um 6, que é, vamos afastando dali, vamos saindo daquela zona, vamos para outras coisas, não é? Pronto, e por isso a razão de irmos falar das duas cartas. Então eu vou passar para já aqui à Vera, enquanto preparo aqui também as imagens na gravação e na transmissão para o Ney, para poderem estar aqui depois ficarmos todos mais de lado a lado. E pronto, vou só dar aqui, aproveitar e centrar aqui a câmera um bocadinho na Vera, enquanto eu me ocupo aqui do computador e faço aqui as composições de imagem que são necessárias para depois todos aparecermos muito bonitinhos, muito bem, depois dos 5, depois das atribulações, vamos aparecer os 3 todos muito bem conjugados. É uma carta dos enamorados, a arrumação, as coisas vão ao sítio, vamos organizando as coisas de acordo com o nosso gosto, com o nosso bem-estar, enfim, isto no melhor, claro, do 6. Vera, vou-te passar então um pouquinho enquanto vamos então aqui arrumando. Vou passar a câmera para ti. O Papa e os enamorados, ou os amantes, também pode-se chamar amantes, são dois arcanos extremamente importantes na nossa evolução espiritual. Nós temos o primeiro corredor, os 7 primeiros arcanos do tarô, que nos falam da criação do nosso ego, da nossa individualidade, porque temos o mago e a papisa que representam o nosso lado feminino e masculino. Depois temos a mãe e o pai, depois estamos na Terra, temos de ter uma mãe e um pai. A mãe é a imperatriz, o pai é o imperador, e depois temos que ter códigos de conduta, códigos de ética, e é isso que o Papa nos vem dar. Na verdade, o Papa, eu costumo dizer que nós só podemos ser anarquistas se soubermos alguma coisa, senão somos apenas loucos, não é? Somos só contra o quê, não é? Então, temos que ter alguma base, temos que fundamentar as nossas teorias, mais doidas que sejam, mais loucas que sejam, mais diferentes que sejam, em qualquer coisa de substancial. E isso é-nos dado pelo Papa. O Papa traz-nos a religião, numa primeira fase da nossa vida, que nos dá então os códigos morais, e temos depois, no arcano 6, os enamorados, eu acho que é para desaprender tudo. Ensinaram-me assim na escola, na catequese, ensinaram-me que tinha que ser assim, mas se calhar, na minha experiência, na minha individualidade, porque esse é o grande desafio dos enamorados, é descobrir a nossa individualidade,
a nossa emancipação, para descobrirmos como é que somos realmente, o que é que gostamos. Também está muito ligado ao amor e à sexualidade, porque é uma forma de nos descobrirmos também, não é? E percebermos o que é prazeroso para nós, o que é que faz sentido para nós. Portanto, na verdade, o Papa acaba por ser meio, o Papa é o nosso guru, e são todas aquelas pessoas importantíssimas que passam na nossa vida, que são os nossos professores, que são os nossos mestres, que são pessoas que nós conhecemos num jantar, mas que nos dizem aquelas palavras certas que nunca mais vamos esquecer. E essas pessoas, para mim, são os Papas. São os nossos gurus, digamos assim. Mas depois há este salto que eu acho muito, quase que divertido, para questionar tudo. Questionar tudo. Está bem, ensinaram-me assim. A sociedade diz que é assim. Mas é realmente assim para mim? Se calhar não é. Eu acho que esse é o grande desafio. Os enamorados têm muito a ver também, para mim é o primeiro estágio em que o ser humano, ou o herói, como eu prefiro chamar, que somos todos nós, tem a noção de que tem livre-arbítrio. Que é uma coisa linda, mas é muito assustadora também. Porque tem muito a ver com as nossas escolhas. Não é? Então, uma escolha pressupõe sempre a renúncia de qualquer coisa. E isso faz-nos muito mal. Não é? É algo que muitas vezes nos castra. É não conseguimos desprender de qualquer coisa que tem que ficar inevitavelmente para trás. Não é? Então, nos enamorados nós percebemos e crescemos muitíssimo. Este estágio bem vivido pode-nos realmente dar saltos quânticos em termos de evolução espiritual, mas requer muita responsabilidade, requer muita, não sabedoria, porque ainda estamos são 21 arcanos, portanto ainda estamos no arcano 6, em termos de sabedoria, enfim, temos já alguma informação, sabedoria temos mais cá para baixo, para os arcanos mais do terceiro corredor, mas vamos experimentando, porque é isso mesmo, os enamorados está muito ligado também à puberdade, à descoberta do corpo, tudo isso, e em termos esotéricos, em termos de evolução da alma, é um caminho, é um estágio muito importante, porque, como dizia um grande amigo meu e uma pessoa que eu considero um dos meus professores, o Vítor Martins, a maioria da população do mundo ainda nem sequer passou do estágio da mãe e do pai, ou seja, sob o jugo da mãe e do pai. E quem passou fica no Papa, o Papa que muitas vezes representa o politicamente correto. Eu não vou questionar. Se a minha mãe e o meu pai me disseram que é assim, se o seu padre disse-me que era assim, eu não vou questionar, porque está bom assim. Questionar dá um bocadinho de trabalho. Não é? Então, mas quando nos apercebemos realmente desta liberdade que nós podemos sentir, é tão maravilhoso. Este estágio dos enamorados é absolutamente maravilhoso. Porque, no fundo, aprendemos a amar primeiro a nós, respeitando-nos a nós, principalmente. De outra forma, não vamos conseguir amar o mundo, não vamos compreender, não vamos tolerar os outros. Não é? Sem termos esta maturidade. E os enamorados trazem essa lufada de ar fresco na nossa vida, porque ele também está muito ligado ao aspecto romântico, ao apaixonado, aos casamentos, aos relacionamentos normalmente maduros, e esse também é um processo do homem, do ser humano, que conhece muito através do outro, como nós sabemos, através dos nossos amigos, mas talvez até através dos nossos companheiros, das pessoas que estão mais próximas. E esse também é um estágio muitíssimo importante. É aprendermos a não perder a nossa individualidade, a estar com o outro, mas a não perder a nossa individualidade. Isso é o estágio dos enamorados. Pronto, eu penso que a mim, claro. estamos prontos para ter também aqui o e-mail. Eu vou só ter aqui. Em termos dos arcanos menores, de facto, os 5, como o João disse e muito bem, os 5 estão no meio
do corredor. Dos arcanos menores temos do As ao 10, depois mais as cartas da corte. De facto, o 5 são as cartas de desafio, são as cartas que nos põem à prova. Estamos realmente preparados para saltarmos para o 6, que é o número de equilíbrio, que é o número de descanso. Muitas vezes o descanso do guerreiro é no número 6, porque nos traz momentos agradáveis, porque traz a bonança, não é? Então, o 5 são testes, são desafios. São aparentemente difíceis, mas são mais difíceis ainda quando nós estamos excessivamente apegados ao que quer que seja. Se for o 5 de ouros, tem a ver com apegos, normalmente materiais. Nesta altura é um grande desafio para todos nós, não é? Estamos realmente numa fase de mudar a forma como lidamos com o dinheiro, certamente, como é evidente, não é? O 5 de copas tem a ver com o amor, vem pôr à prova a nossa capacidade de amar, não é? Amamos de uma forma livre, de uma forma madura, ou amamos com apego e acabamos inevitavelmente por perder aquilo que amamos, não é? No 5 de espadas tem a ver com o pensamento e com a inteligência, com o raciocínio, e na verdade nos 5 temos sempre a opção de escolher um caminho ou outro. Temos sempre o caminho da dor ou o caminho do amor, não é? O 5 de espadas tem muito a ver com, para mim, o mau uso da inteligência. E finalmente o 5 de paus, que tem muito a ver com, paus é fogo, não é? É a nossa capacidade de agir e de criar. E tem muito a ver com a forma como nós também nos damos com os outros, lidamos com os outros no nosso dia-a-dia. O naipe de paus tem muito a ver também com o trabalho, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas e com os nossos colegas, também tem muito a ver com isso. E a competição pode ser uma coisa muito boa, desde que seja uma competição leal. É isso que temos que demonstrar no 5 de paus. Obrigado, Vera. Até porque, não só porque me parece muito bom da tua experiência, e como também deste aqui a oportunidade neste simples de ir arranjando aquelas coisas que estavam aqui em stand-by. O Ney já está aqui na imagem, já o temos também aqui na nossa imagem de transmissão e de gravação. Ney, passo também a palavra ao Ney. Vamos cá ver se o ouve. João, obrigado pelo convite. Mais uma vez, é uma honra estar aqui conversando com você. Agora mais ainda com Vera ao lado. Formamos um trio, né? Um trio que podemos falar muito bem sobre o tarô. Antes de mais nada, eu gostaria que o público que está aí no Espaço Espiral desse aplausos a você por esse trabalho que você fez, por favor. Obrigado. Acho muito importante. Eu estava até conversando hoje com amigos sobre esse seu trabalho em particular de reunir pessoas todas as quartas-feiras para falar sobre o tarô, para discutir sobre um arcano, cada um expor um pouco da sua opinião, para que as pessoas comecem a entender melhor, um público que deseja conhecer o tarô possa entender melhor para que sirva essa ferramenta espiritual, para que serve esses símbolos, né, que nós estamos hoje discutindo e outras vezes discutiremos. E enfim, quero agradecer imensamente a todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. O som está bom aqui. Está ótimo. Dando então continuidade, eu só gostaria de pontuar algumas coisas que eu fui anotando enquanto vocês foram falando. E realmente, olha, assim, eu estou assim, muito feliz pela condução do que foi colocado, principalmente sobre 2 pontos, que tanto o João Caldeira quanto a Vera colocaram sobre o Arcano 5, o sacerdote ou o Papa, sobre essa imagem, sobre esse símbolo em particular. Muitas pessoas leigas no tarô realmente, ao olhar o símbolo, vai pensar que é um símbolo de bênção, realmente é um símbolo de bênção. Só que por trás disso existe exatamente o que vocês colocaram, achei isso fantástico quanto a isso, que é os problemas que existem no momento que essa carta surge. Porque essa carta surge exatamente, o Arcano 5, para colocar ordem
para organizar o quê? O caos. Então, realmente, ele é um momento muito delicado da vida da pessoa, onde ela tem que seguir a lei, a ordem, a moral, os bons costumes. Se eu digo a alguém para seguir a lei, a moral e a ordem, quer dizer o quê? Que ela não está seguindo. Quer dizer o quê? Essa carta, quando surge, exatamente pontuando que, de alguma forma, a pessoa se desvirtuou do que ela se propôs na vida. Não podemos esquecer da estrutura do tarô. Nós temos o arcano 5, ele faz parte, que eu divido o tarô em alguns caminhos, ele faz parte do caminho do livre-arbítrio. Vocês já pontuaram. Então, do mago ao sacerdote, se nós pegarmos todas as simbologias dessas cartas, todas elas são símbolos que remetem ao poder humano. Então, é o mago que constrói exatamente o seu mundo, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa, são contextos altamente ligados ao mundo humano. É o nosso poder pessoal. Só que nós criamos, por intermédio do nosso livre-arbítrio, nós criamos o nosso destino. Nós criamos diversos aspectos que podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar. E o Papa, ele surge exatamente como um aspecto de solidariedade espiritual ao ser humano, orientando ele da forma com que, olha, a situação que você se encontra tem remédio, tem solução. Então, ele pode significar, vamos supor, em questões materiais ou financeiras, que existem problemas e que vai ser organizado. A pessoa pode pagar as dívidas. Então, observe que o Papa ele vem dar um alento, mas sempre colocando que a situação realmente não é muito harmoniosa ou muito afável. Mas ele vem dizer, olha, há esperança, há ajuda espiritual para você, é possível você reconstruir a sua vida desde que você tenha a moral, que você siga a lei, que você siga os bons costumes, que você liga a sua cultura, que você consiga superar tudo a partir do respeito ao próximo. Essa é a função do sacerdote, é o respeito ao próximo. É um arcano dogmático, é um arcano que fala de doutrinas, mas exatamente em função do quê? Eu tenho que ter um limite na minha vida. Eu não posso falar o que eu penso a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu não posso me vestir de qualquer jeito em qualquer lugar. Eu não posso entrar de roupa de banho numa igreja, como eu também não posso ir de paramentado, de sacerdote, e mergulhar no mar. Até posso, mas é muito calor. Então, o que acontece? Existem determinados aspectos. O médico usa branco, é um símbolo dele. Então, quando você vai ao hospital e vê uma pessoa de branco, você vai logo falar enfermeiro, médico. Às vezes, se você vê alguém na rua de branco, pode ser outra profissão. O juiz veste uma toga preta. Então, existem condicionamentos na nossa vida, limites que nós vamos lidar com a nossa vida financeira, limites que nós vamos lidar dentro do casamento, dentro do relacionamento, e o Papa exatamente vem estabelecer que chegou a hora deste limite, a hora de aprendermos exatamente a organizar a nossa vida. Então ele vem dizendo, olha, é possível sim abrir os caminhos desde que você se liberte de alguns conceitos, de algumas questões que você fez, e também compartilhe, né, que você também possa interagir com as pessoas. Já o enamorado, como também já foi pontuado por vocês, a questão do livre-arbítrio. Só voltando uma questão, voltando ao sacerdote mais um minuto, que eu tinha até colocado aqui, que não podemos esquecer que o sacerdote, numerologicamente, ele vem da temperança, onde 1 e 4 é 5. Então nós temos uma questão atrás do sacerdote, que é uma proteção espiritual. Nós temos um aspecto ligado ao sacerdote, que é totalmente o mundo espiritual, onde chegou a hora de você reconstruir sua vida com as bênçãos. Mas aí eu digo, o que vocês pontuaram é absolutamente correto, porque o momento não é fácil. Então, tanto a temperança quanto o sacerdote ou o Papa são duas cartas que realmente ditam que o momento não é simples, não é fácil, requer uma grande luta, um grande esforço para que a pessoa possa reconstruir a sua vida.
A esperança é que eles vêm dar a luz para isso. Então, isso realmente é muito positivo. Já com o arcano 6, o Enamorados, a situação realmente se abre completamente. Porque uma vez que eu passei por aqueles 5 primeiros arcanos, que falam do livre-arbítrio, e exatamente no Papa, teoricamente é possível organizar, então óbvio que eu vou me abrir para o mundo. Eu vou ter novos conceitos, eu vou ter novas possibilidades. Vai retomar o quê? A autoestima. Então nós temos no arcano 6 o retorno da autoestima, do amor próprio, onde eu quero ser feliz, onde eu quero escolher exatamente o que eu quero e não mais o que meus pais, como acho que foi a Vera que falou sobre a questão da família, né, Vera? Não mais o que meus pais desejam, não mais o que a família, ou sei lá, a sociedade. Eu já cumpri aquela minha etapa no sacerdote, organizando e equilibrando-se com todo mundo. Agora eu vou resolver a minha vida de acordo com o meu livre-arbítrio. Alguém quer água aí? Eu mando via internet, ainda um dia vamos conseguir isso, tá? Então, ou seja, no enamorado, ao retorno do amor próprio, da autoestima, do livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Né? Eu decidir de acordo com a minha opinião, com o meu desejo, independente do que o outro queira. Então, o que eu vou ter também um pouco nessa carta? Um pouco, não só da autoestima, mas um pouco do egoísmo. Ou seja, se eu vou decidir de acordo somente com o que eu desejo, e o livre-arbítrio significa isso, então, ou seja, eu não me importo muito com o outro, eu me importo com o que eu sinto. Então, por isso que essa carta ela suscita muito amor, muito desejo, muita paixão, não só por pessoas. Às vezes a pessoa pode querer uma profissão desesperadamente, ela pode querer comprar uma roupa desesperadamente. Quantas vezes nós vamos ao shopping e saímos de lá com a imagem de uma roupa na cabeça, eu preciso comprar aquela calça, eu preciso comprar aquele vestido. Nós também nos apaixonamos por coisas e por situações. Nós não simplesmente nos apaixonamos por pessoas. A gente se apaixona por um objeto, por um carro, enfim, por uma viagem. E o enamorado exatamente fala disso. Você tem a liberdade de escolher. E essa escolha realmente é muito validada naquilo que você simplesmente deseja. Então, na maioria dos tarôs clássicos, nós encontramos aqui em cima um anjo, um cupido. Ele está na frente do sol. Então, ou seja, o sol representa a verdade, o sol representa a clareza, o sol representa a consciência. Só que à frente desse sol, encontramos exatamente Eros ou Cupido, que representa o desejo. Então, o meu desejo é maior do que a consciência, do que, sei lá, o mundo. Então, é por isso que aqui fala muito do eu, da autoestima e do livre-arbítrio. É uma carta que diz, você pode tudo, é só escolher. Aí vem o peso da escolha, como Vera e João já colocou, porque lógico que nós podemos decidir, mas e os resultados dessa decisão? Nós somos responsáveis também pelas nossas vidas. Nós também construímos o nosso destino. Existe uma parte do destino, as pessoas chamam de karma ou de fado, em que você vai passar por determinadas situações. Porém, existem muitas outras situações que nós construímos. E essa é uma carta de construção do destino. A partir do momento que você decide por algo, por alguém, por um objeto, por uma compra, por uma venda, você contribui para a construção de algo. Você está lidando com terceiros. Então você cria uma lei da causa e efeito, que isso mais à frente retornará com o arcano 8. Então aqui nós tomamos a decisão, depois vem o veredito. Então esse veredito pode ser bom, pode ser mau, eu posso escolher bem, eu posso construir meu destino muito bem. Claro que posso. Também posso construir ele muito mal. Por isso que tem os arcanos da dor no tarô, o pendurado, às vezes, o ceifador, a torre, e alguns arcanos que nos impedem de ir adiante. Então, por quê? Porque a partir desse livre-arbítrio, nós tomamos um caminho diferente. Essa é uma carta, que eu digo que é uma carta crucial dentro do tarô. Ela é o eixo de tudo que está acontecendo dentro do tarô. Tem no livro Tarô, Simbologia e Ocultismo, logo na orelha tem essa estrutura que eu estou colocando. Então, por exemplo, nós temos aqui, nesse primeiro conjunto do mago ao sacerdote, exatamente o caminho do livre-arbítrio. E aqui já logo o arcano 6, que é a tomada de decisão. A partir dessa decisão,
se vai para todos os outros caminhos. O caminho do prazer, o caminho da dor, o caminho da evolução. Ou seja, essa é uma carta, é uma encruzilhada. Essa carta é uma encruzilhada. Então, a partir do momento em que tomamos decisões boas, seguimos por caminhos bons. Por quê? Nós temos 2 arcanos atrás dessa carta. Nós temos um arcano que é o arcano 15, o diabo, que 1 e 5 dá 6, que lhe representa exatamente esse Eros, esse Cupido. Se vocês lerem o mito de Eros, de Cupido, vocês vão entender que Cupido ele fazia as pessoas se apaixonarem até por pedras, por animais, não só por pessoas. Então nós temos aqui exatamente o arcano 15, dizendo que o meu desejo também pode ser muito ligado ao meu ego, à minha vaidade. Mas também nós temos o Sol atrás dessa carta, que é o arcano 19, também dizendo eu posso amar verdadeiramente, eu posso escolher verdadeiramente. Então, o que nós temos no arcano 6? Nós vamos ter exatamente 2 aspectos, onde eu posso escolher, por um lado, ligado à vaidade, e posso escolher, por um lado, ligado à reciprocidade. Então, ou seja, a partir dessa escolha, por um lado, muito egóico, ou por um lado, mais espiritualizado, eu posso ter esses 2 resultados de um destino bom ou de um destino não tão bom quanto eu desejasse. Então, por isso a importância dessa carta quando sai no jogo. Ou seja, você tem o seu destino na mão, tenha consciência, saiba como lidar com ele para você ter o sucesso. Porque o resultado, não adianta depois culpar Deus. Não adianta depois culpar o destino, culpar o vizinho, culpar o marido, culpar o chefe, porque exatamente esse arcano, ele vai dizer, você é responsável. Então, muitas situações da nossa vida, nós construímos. E esses 2 arcanos, o 5 e o 6, o enamorado e o sacerdote, realmente são 2 arcanos, eu diria que quando sai num jogo, tanto uma carta quanto outra, ele está dando a oportunidade da pessoa reconstruir a vida dela. O mundo espiritual está ali abrindo os caminhos para que você, com sabedoria, e aí entra o tema, sabedoria, né, do nosso encontro, possa, com a sabedoria, escolher da melhor forma possível para você reconstruir a sua vida. Porque as mensagens espirituais, quando saem essas cartas, está dizendo, nós do mundo espiritual, nós do karma, não estamos nem aí para você, faz o que você quer. Então, porque não são cartas que ditam que o mundo espiritual vai nos colocar algum obstáculo. Muito ao contrário, eles estão, olha, faz o que você quiser, que chegou o seu momento humano de escolher a sua vida. Existem outras cartas que não. Aí o mundo espiritual diz, não é o momento de você realizar o que você quer, pode fazer outras coisas, como o arcano 16, a torre. Mas Papa e namorado está nas mãos do ser humano. Ok? Obrigado, Ney. Eu agora vou acrescentar, se calhar, como é que estou? Um bocadinho de algumas outras questões, porque o tarot é muita inspiração e, portanto, nós olhamos para as cartas e, conforme o baralho, também muitas coisas nos vêm ao de cima, porque, no fundo, os autores dos baralhos têm vindo, no fundo, a transformá-los, às vezes, tornando-os acessíveis a mais pessoas, ou a uma determinada cultura, ou a um determinado meio, outras vezes tornando-os, se calhar, não tão acessíveis e não tão fáceis, porque há baralhos que não são fáceis e que não são muito inspiradores. Mas, vindo aqui, por exemplo, a esta questão do Papa e ao lado dos enamorados, uma das questões que se me levanta e que me parece muito interessante e importante é porque o Papa, muito associado às vezes à ideia do padre, do sacerdócio, por estar lá um Papa, pronto, às vezes chamamos de hierofante, o que altera um pouquinho logo, mas a verdade é que o Papa tem toda essa rigidez, um lado de tradição, e essa tradição pode se tornar dura. Eu falo agora, voltando aqui quase ao aqui e o agora, a esta preparação que hoje tivemos aqui da sessão com barulhos, com interferências de som, com problemas de imagem, estes vários problemas que são dos 5 dos arcanos menores, sobretudo, mas que
às vezes nos podem trazer rigidez. O Papa pode trazer logo um nível mais prático, como o Ney estava a falar, o nível do nosso trabalho mais humano, mais do chão, pode-nos trazer logo uma rigidez que tem a ver um bocadinho também, quanto a mim, com o mundo, com o desejo de chegar ao mundo rapidamente. É o Papa que deseja o perfeccionismo e então ele torna-se eventualmente violento. Digamos que um exemplo claro disso será a Santa Inquisição, a perfeição, o mundo perfeito. Só no mundo perfeito só existem pessoas que acreditam na religião, naquela religião, e como outros, e isto muito a propósito do dia de hoje. Hoje estamos num dia de especial, porque é o 11 de setembro. O 11 de setembro nós associamos com a ideia de terrorismo. Pronto. É evidente que neste mundo é difícil saber quem são exatamente os terroristas, quanto a mim. Porque há terroristas mascarados, há os lobos com pele de cordeiro, não é? Não sabemos o que é que lá está por baixo, parece-nos um cordeiro, mas os bons e os maus, esta necessidade que nós temos de pôr o claro e o escuro, os bons e os maus, separar bem as coisas, mas que não são tão fáceis. E de facto o 11 de setembro lembra-nos no terrorismo o extremismo por uma religião, por uma crença ou por um interesse. Mas mascarados muitas vezes de ideais, e os ideais são muito deste Papa, ideais de moral, ideais de pureza. O Hitler era um Papa, quanto a mim, não só um imperador, claro, tinha os seus aspectos de imperador, mas o Hitler era um Papa. Ele quis criar um mundo perfeito, raça pura, e para isso matava-se, destruía-se, fazia-se o que fosse necessário. Porque por esse perfeccionismo e por essa regra perfeita, por esse dogma, tudo vale. E é aí que depois que entram os enamorados ao lado, realmente, o lado amoroso, o questionador. Porque se não tivéssemos esse lado amoroso que alguns associam com a adolescência, não sei, estamos aqui todos na imagem, todos podemos falar e intervir agora, que tem a ver com uma certa adolescência não só no sentido completamente físico, mas também no pôr em causa o antigo, pôr em causa a tradição, pôr em causa... porque os mestres, que quanto a mim podemos identificar com o Papa, mestres como o Cristo, mestres como o Buda, mestres como o Gandhi, pronto, e outros que se calhar não pomos com tanta grandiosidade, mas são professores e mestres, tiveram a grande sabedoria também não serem só passagem de uma tradição às vezes antiga, de humanidade, mas também de alterarem algo, não é? Para mim eu sempre acho fantástico o facto de, no cristianismo, Jesus Cristo dar a outra face. Pronto. Antes era dente por dente e a lei antiga era dente por dente, então não é que tenha deixado de ser em certos casos, mas de repente acrescenta-se algo. E isto é alquímico. É alquímico, como o Ney estava a falar, que tem a ver com a alquimia, a carta da temperança. Porque se acrescenta algo, dilui-se algo que parece não poder conjugar-se e de repente temos algo de novo. E o cristianismo de repente parece vir continuar a religião antiga, o antigo, e continua de alguma forma, mas faz profundas alquimias, como o Buda faz profundas alquimias e outros mestres, porque não só trazem a tradição, como que influenciados pelo 6, a tal carta que para mim me parece a tal magia boa, as coisas vem transformar, vem pôr em causa no 6, que no baralho, eu vou ver se consigo mostrar-vos, no baralho do Rider é o Adão e Eva. Não sei, não consigo agarrá-la. Pois, mas eu aqui com uma mão é muito difícil. Cá está. Pronto, não sei se vou conseguir, eu vou tapar o Ney só um bocadinho, peço perdão, só para pôr aqui esta carta mais ou menos na imagem, porque é o Adão e Eva. Vemos o Rafael, o guardião das árvores da vida e do conhecimento, e está o Adão e Eva. Esta carta é de facto o questionar, porque este comer da árvore do conhecimento
é o atrever a saber, a dizer eu sei. Ou eu vou saber mais, ou eu vou ter liberdade. Então, a partir daí eu tenho também responsabilidade ou culpa ou o que for. Pronto. E isso leva ao alterar, mas também no bom sentido, porque me leva a transformar o antigo, que em certas alturas estava perfeito, para a um nível prático também, porque a torre, de certa maneira, vem também fazer um questionário dessa forma, mas de um nível mais do céu, vem dar-nos, e não é à toa estes números próximos, não é? O diabo que acaba por dar o 6, o 5 e o 6, e a torre ao lado que vai dar o 7, cartas de números que estão ali, têm ligações muito próximas. E então eu acho que é magnífico isto, porque a importância da alquimia, essa que o Ney referiu ainda há pouco, está na nossa mão também transformarmos a tradição, qualquer que ela seja, a tradição da terapia, a tradição do tarô, a tradição... se calhar mantemos-nos na humanidade e não transformamos dentro do que é o mundo e o universo. Retransformamos dentro daquilo que ele tem de melhor, ou se calhar. Pronto. Mas mexemos nele. E no nível cá embaixo do 5 e do 6 somos seres humanos a mexer nas coisas, a fazê-las, a aceitar o que os pais nos disseram, que estão para trás, o imperador, a imperatriz, o mago, a sacerdotisa, que para mim o próprio mago e sacerdotisa são um bocadinho também do Adão e Eva. O Adão, o primeiro, o único, o tal, e depois até a Eva em que se dissocia o Adão e começa a ver a mulher, sai a costela, é um bocadinho machista, patriarcal, mas pronto, um bocadinho só. Mas é uma imagem da unidade, não se calhar do homem, nós vemos no tarô o mago muito como o homem, mas é da unidade, o um, para o dois, a separação, dois seres que se separam. E aí começa a haver, de facto, o homem e a mulher. E depois essa consciência maior vem mais adiante com o 6, no caso dos enamorados. É uma consciência muito grande, porque é uma consciência do amor. Nós hoje falamos tanto do amor a tortidão, all you need is love. Eu penso que está muito na moda, é bonito. Desde os anos 60. E retoma, e vem outra vez, e vem com o segredo, e vem com não sei o quê, falaremos isso também, se calhar, porque é importante. Mas há de facto aqui esta transformação importante. Vera, já que tocaste aí na palavra, diz-me, de tua justiça e Ney, eu já falei muito. Eu adoro discussão. Eu acho mesmo que da discussão nasce a luz. João, oi. Só um minutinho. Antes que o assunto se perca um pouco, fique muito distante, eu só gostaria de pontuar uma coisa sobre a carta que vocês mostraram do Arcano 6 do Rider, né? Sim, exatamente, sim. Só para não ficar distante um pouco o assunto. Mostra novamente a carta, João, por favor. Aí nós temos o que Adão e Eva em frente à árvore. Tenho que tapar a imagem do Ney para conseguir mostrar aqui um bocadinho da carta para já. Não é? Que nós temos Adão e Eva em frente à árvore da vida, certo? Sim. É o momento que antecede a queda adâmica. É o momento que antecede a mordida da maçã. Então, na verdade, é o mesmo simbolismo do enamorado clássico, né, onde está lá o Cupido. Isso é uma releitura. Porque, como aqui ainda não tomou a decisão, é como na carta do Rider, que ainda não foi mordida a maçã, não foi ainda tomada a decisão do que fazer com a sabedoria. Então, ou seja, ali, que é exatamente a bendita cobrinha que fica ali se amarrando na árvore, sibilando para que ela morda e eles mordam a maçã e a partir daí então criem todo um mundo novo, ou eles vão seguir o conselho de Deus, algo maior, para que eles não mordam a maçã, para que eles continuem no mundo espiritual, no mundo superior.
Então, exatamente a mesma condição dessa carta está revelando isso. Exatamente. A minha escolha, antes de eu morder a maçã, ou seja, antes de eu tomar qualquer decisão, ela vai ter um resultado. Esse resultado pode ser permanecer no paraíso ou ter a queda do paraíso. Então, exatamente essa carta de Heidegger, ela deixa isso muito claro. Que, embora com outra simbologia, que isso é importante, interessante no tarô, as manifestações artísticas da mesma imagem arquetípica. Então, nós temos uma imagem arquetípica nos tarôs clássicos, e no século XX, dezenas, centenas de artistas plásticos começaram, então, a colocar novas formas de leitura simbólica daquele conteúdo arquetípico, né? Então, por isso que a gente vamos ter vários tarôs. E alguns realmente não são mal estruturados, como o João disse, não suscitam, não revelam muitas coisas. Mas o tarô de Waite, em particular, é um tarô muito positivo para essa questão. Pronto, Vera, só isso que eu queria acrescentar ao que foi colocado aí para o João. Sim, no fundo o Ney está a reforçar um pouquinho aquilo que nós falámos há pouco, que é nos enamorados escolhemos um caminho de vida, não é? O caminho da luz ou o caminho das trevas. Mas eu queria apimentar aqui um bocadinho a coisa, porque o João disse que o Hitler seria um Papa. Não consigo ver o Hitler como Papa. Porque ele foi uma pessoa marcante, enfim, mas eu só o consigo ver no Arcano 15. Porque ele fez mau uso do poder. E esse é um dos lados sombra do Arcano 15, o diabo. Ok, não é? concordo. Posso dizer por isso Discussão? mesmo. Está aberta a discussão. Não sinto como discussão, mas uma partilha de sensibilidade. Eu penso que o tarô além de ter uma tradição, há uma tradição de tarô, foi construída ao longo do tempo. Existe também tal questionamento dos enamorados, com todos os riscos que isso possa ter, de arrumações, ou de percepções, ou assim, de facto, o Hitler é não um Papa, não tem esse nome, não é? Sim, tem ligações com o diabo, mas aí é que está. Nós, estas cartas, tanto enamorados como Papa, elas existem como cartas em si. E depois existem nas ligações que vão fazendo com todas as outras. O tarô tem, não está unicamente fechado numa carta. Não existem aqueles arcanos puros na vida, pelo menos eu acho difícil. O Papa puro, o pendurado puro, é difícil. Agora, eles têm influências, por trás. Têm influências dos outros, e realmente eu concordo contigo. O diabo, por exemplo, no negativo, está ligado a este Papa Hitler que eu estava a falar, e outros neonazis que tantos existem. Agora, aí está as influências, e por isso cada carta vai mudar um bocadinho nas suas ligações. Por exemplo, o próprio imperador, hoje não é a temática, mas que é o imperador mais rígido, mais se influenciado por esta carta dos enamorados, ele que tem um lado de proteção da família ou do Estado, torna-se mais amoroso. E há um lado amoroso protetor, senão ele é rígido. É uma máquina. O imperador não é uma máquina. Pode ser pragmático, mas não é uma máquina. Ele referencia-se aos seres humanos e a lados dos seres humanos. Portanto, com a influência, sei lá, dos enamorados, por exemplo, ele torna-se o lado mais amoroso. Torna-se o pai de família protetor, protege a casa, tem o ordenado ao fim do mês, defende os valores do dinheiro, dos recursos de vida, da reforma mais tarde, de tudo isso. Mas acarinha também filhos, a mulher, a família, acarinhos. A forma de amar é cuidando deles.
Também, materialmente. também. Não se vai esquecer do material, mas às vezes o próprio material é também uma expressão do amor e, além disso, existe também possibilidades de ter gestos de amor. Porquê que os imperadores não têm gestos de amor? Têm-nos, senão eram homens perdidos, digo eu. Não saberiam lidar com a vida, não compreenderiam, não tinham empatia, e empatia é essencial para reinar, por assim dizer. Não, em certos momentos tem que ser duro, mas também tem que ter a capacidade empática. Senão não percebe o que é que se está a passar com os seres humanos à volta e torna-se destrutivo. E ditador. Por outro lado, o Papa, porque assim, de facto, o Hitler tem um lado imperador, sem dúvida. Ele foi mais o imperador. Formalmente ele seria um imperador. Mas havia por trás, ele escondeu isso com uma ideologia. Não se limitou a ter, digamos, como hoje, tem que se pagar a dívida e não se tem que pagar a dívida. Não, ele criou uma ideologia para justificar aquilo. Hoje também se podia criar, olha, se não se pagarem a dívida, vocês vão todos para o inferno, não é? Não ficam pobres, nem ficam miseráveis, vão todos para o inferno. Então já criávamos aqui uma ideologia no governo atual, não é? E as pessoas passariam a ter medo de ir para o inferno se não houvesse o pagamento da dívida. Podia ser eficaz, em certas épocas isto foi bastante eficaz, até haver a revolta que tem a ver um bocadinho com os enamorados, que é eu ponho em causa esse conhecimento. E é de facto dentro dessa base que eu considero de facto o Hitler. É evidente que o Hitler terá passado por esse corredor, como é evidente, ele também aprendeu muito, inclusivamente ele foi iniciado no Tibete e portanto aprendeu muito, portanto ele passou por o conhecimento que é ditado pelo Papa, mas depois chegou aos enamorados e, quanto a mim, terá escolhido o caminho errado. Foi claramente o abuso de poder, não é? A manipulação. Esse é um dos lados sombras também do Arcano 15. Uhum. E se continuarmos por aí, quer dizer, no tarot o interessante não é só, claro, mas é interessante fazermos as ligações das várias cartas, maiores, menores, e percebermos o que é que isso evoca também em nós. É claro que eu não posso desligar-me, é muito difícil desligar-me do meu lado de psicólogo também, porque digamos que há três partes de profissionais na minha vida. A primeira dedicada claramente às terapias, aos grupos, à orientação, à formação de enfermeiros, médicos, professores, enfim. E depois a segunda parte, que foi formação profissional, ligado a pessoas que constroem carros, que tratam das águas, saneamentos, de tudo. Pronto. E a terceira que vem com o tarot. O que está para trás, claro que está presente no meu olhar para o tarot. Quando eu olho para aquelas cartas, de repente lá vejo aquelas experiências que se passaram na minha vida, aquelas pessoas, aquelas situações, encontro lá tudo, e é isso uma das coisas que me fascina, não é? Porque o tarot acompanhava-me já nessa altura, mas não me tomava profissionalmente, pronto. E agora fascina-me encontrar todas essas ligações, essa multiplicidade de formas de lidar com a vida, umas mais eficazes, umas mais felizes, outras mais infelizes, mais prepotentes, e que estão por lá. Por exemplo, para mim o Papa ligado com a Torre é um homem que vem rebentar com estruturas antigas, levado por sinais, se calhar, superiores. Vem rebentar com antigas estruturas, e certos papas, de facto, assim o fizeram, e outros sábios. O Papa, sei lá, ligado, não sei, com a morte, é um limpa. Vem limpar dores, vem pregar o limpar das mágoas, porque há muito de limpeza na carta da morte, nos lados positivos, que é limpa a dor, é o aquático, ou mesmo até o terreno, que vem transformar. Nós queremos, quando fazemos aquelas limpezas de casa, às vezes limpamos a mais, mas é um alívio.
Às vezes aquelas águas e aquelas forças da Carta da Morte vêm e limpam, se calhar, um bocadinho coisas mais. Mas precisamos, definitivamente, em certas alturas, limpar as nossas dores. Porque estamos demasiado velhos, porque estamos demasiado doentes. Como? Porque, não percebi. Várias possibilidades. Não, nós estamos eternamente jovens. Mas há quem esteja neste mundo demasiado velho, demasiado doente, ou demasiado... De espírito até. E velho de corpo. E velho de corpo e de espírito. Tanto um como o outro dá um sofrimento grande que por vezes precisamos de limpar. É insuportável. Não conseguimos já lidar com as forças. Mas existe a morte. E a morte é uma força que está lá representada no tarot, uma das forças da vida, no fundo. E portanto, temos estas possibilidades. E também, se formos ao lado ao 6, aos enamorados, também vemos os enamorados a revoltarem-se, a transformarem e reorientarem também de acordo com as outras cartas, não é? Os enamorados com o diabo é, se calhar, um casal um bocado apaixonado, violento, não é? Ah, bom. Pode levar ou não, ou pode ser apenas um casal realmente apaixonado. Depende agora da maneira, da vivência que tivemos e da maneira como vamos viver aquelas energias. Porque realmente a carta do diabo, que conhecem, ou pelo menos o nome só basta, que não está, pronto, que é uma carta muito não tem feia. Um diabo, Ney. Tem um diabo. Ney, um diabo aí, um diabinho. Tem o diabo à mão. O diabo? O diabo. Aqui na mão. Pronto, aí está. E este diabo... eu vou ter um diabo à mão. É sempre bom. Este diabo, que é mais dentro da imagem do Marselha, não é tão terrível até como o diabo do Raider. O Raider é bem mais assustador. O diabo do Marselha, se é que podemos chamar assim, o diabo do Marselha é de facto uma figura algo masculina e feminina, acorrentada a outros dois diabinhos masculinos e femininos, que mostra o lado talvez difícil da carta, no sentido de... Ops, lá estou eu com os barulhos. Diabo! Que mostra o lado um bocadinho assustador, mas é uma espécie de figura homem-mulher, que de alguma forma no Marselha nos faz lembrar a carta do mundo, porque é a junção do homem e da mulher e da ligação final. Diferente do Raider. O Raider não é assim. O Raider é mesmo assustador, não há assim muita harmonia, não é? Aí está, no mundo nós sentimos, há aqui uma mulher, habitualmente vê-se mais o lado mulher, o sexo está tapado, mas há aqueles bastões que simbolizam o masculino. No caso do baralho mitológico, é mesmo a carta do hermafrodita. O bastão feminino, masculino e feminino, que finalmente também é desvendado. Também é. Então também são os dois bastões. Sim, porque temos também temos, claro, mas temos no Imperador e na Imperatriz, há bastões. Tirar os nossos bastões, então. Bom. Pronto, é a ligação, é que no final é a ligação, é de facto a harmonização. E pronto, temos aí como é que o amor dos enamorados, aquelas escolhas, aquele pôr em causa, podem ir para várias direções. Também, e eu lembro, com, por exemplo, o pendurado. O amor dos enamorados com o pendurado pode levar a pessoas que se sacrificam pelo companheiro, por exemplo, pelos pais, quando eles estão doentes, quando eles precisam, ou mesmo não estando doentes no sentido do terminal, mas quando sofrem de males diversos e está ali o enamorado ao lado que se sacrifica. Pronto, o Ney apagou-se. Mas vem, mas volta. Se não te importares, aceitar. Pronto, se tens aí. Eu tenho, não faz-me sempre impressão. Pronto. E pronto, cá está o Ney. Isto é tecnologia hoje. O Ney no Brasil, nós aqui. E agora temos barulho. Porquê? Não dá? Pronto, e Ney,
falando um bocadinho. Pronto, estou escutando. O Ney ficou assim um bocadinho com menos som. Tá. Pá, já vem, Ney, falando um bocadito. Foi? Foi-se. Pronto, isto é. Então os tais 5. Pronto, aprendemos. E temos coragem, temos de ter coragem para isso. Pronto, e ter coragem para isso. Eu perdi-me. Falava entretanto enquanto dei. Está ouvindo bem? Tranquilo? Está ótimo. Tá me ouvindo? Agora melhorou bastante também, É que o sinal ficou cansado. Pois, acontece. Então, os enamorados com o pendurado têm esta característica que eu penso que também é muito interessante, porque há pessoas que dizem que o pendurado é apenas parado. Ele é parado em algumas questões, quer dizer, ele se calhar não está a viver plenamente o seu brilho, está a dedicar-se, e com a dedicação há compromisso, e com o compromisso há algumas limitações de vida. Quando temos alguém doente, pais, namorado, namorada, filhos, essa dedicação, claro, que tira vida, é difícil. Então, quando são doenças prolongadas, é muito difícil. É uma prova de amor? Estamos a perder vida? Não, ou não obrigatoriamente. Depende agora das circunstâncias, não podemos pô-las de uma forma radical. É algo de importante, é um trabalho. Para alguns será um trabalho kármico, para outros será apenas a sua missão, ou o seu trabalho, ou aquilo que sentem como aquilo que devem fazer. Mesmo que, às vezes, e os enamorados têm isso, possam estar a perder os apaixonados ou as apaixonadas das suas vidas, porque podem estar a dedicar-se a alguém e estarem a perder os apaixonados ou apaixonadas das suas vidas. Podem também ter aquelas situações muito difíceis, que é também um bocadinho da carta dos enamorados com o pendurado, que é quando tem que salvar alguém e tem 2 amigos ou 2 pessoas muito queridas e tem que escolher uma, só podem salvar uma. A Escolha de Sofia é um dos livros mais marcantes de sempre. Há muitos filmes que falam nisso. Ou também salvarem-se a si ou salvarem os outros. No caso de uma granada, quem se lança para cima de uma granada salva-se a si ou salva os outros. Lança para cima da granada não salva. Não salva. A não ser que é dizer, olha, deitem-se vocês. Já que estão mais perto. Lança, olha. Pode acontecer, claro. É claro que os enamorados com o diabo, ou pode-se lançar também, por uma questão daquilo que alguns psicólogos dizem que é a sensação de omnipotência. Dizem alguns psicólogos que não é por bravura, não é por amor, é por sensação de omnipotência, um bocado a questão do diabo. Outros não, eu acredito que não é sempre por sensação de omnipotência, é porque também sacrifício e entrega. Veem como, se formos ligar estas energias, todas elas fazem aquilo que nós somos na vida. Aquilo que nós experienciamos, as nossas situações. Algumas são muito passageiras, outras são bastante demoradas, e às vezes as pessoas que nos passam nos nossos consultórios ou nas nossas formações, todos nós, os 3 aqui, estes 3 aqui, somos formadores e damos consultas. Estamos aqui, estou a aproveitar para fazer propaganda, publicidade, e muito bem. E nós estamos a dar cá, o Ney também vem cá, aproveitem. E passam-nos estas situações, vivenciamos tudo isto com as pessoas que também passam por nós nas formações. E algumas pessoas vêm a desejar já está tudo resolvido, e não é assim tão fácil. Precisam de trabalho. E se calhar pode demorar 1 mês, 1 ano, uma vida. Pronto. Não é fácil. Não é fácil. O que é então aí o tarólogo um bocadinho ligado ao Papa e novamente como conselheiro, não é? Como conselheiro. E também ligado à temperança. É um alquimista
não é só um leitor do futuro, é também um alquimista que ajuda um bocadinho na cura. No caminho. Um bom profissional. Um bom profissional é essa a meta que tem no final de uma consulta. É fazer com que o nosso conselheiro saia melhor do que quando entrou. Não é? Isso seja é fundamental. Como for, pode ter aquilo para cumprir durante a vida, mas se nós lhe juntarmos algo alquímico, se calhar vai viver aquilo melhor ou vai conseguir resolver. Ou, pronto. São situação a situação, não são estereótipos, não são pessoas aí que são todas iguais. Nós, olha, tome lá aspirina, como havia uma piada que no médico da tropa dava sempre aspirinas. Está com dor de cabeça? Aspirina. Está a doer o estômago? Aspirina. Está com saudades de casa? Aspirina. Pronto, é o que nós temos cá, é o que temos de dar, é o que damos. Pronto, já não é mau, damos o que damos. Ney, o que é que... Eu acho que o tarô ele tem diversas formas de ser usado, e acho que é isso que cria, às vezes, essa complexidade de entendimento no tarô, né? Nós podemos falar a tarde inteira sobre o arcano 5, sobre o arcano 6, nós vamos falar as diversas facetas que o arcano tem, desde o seu lado positivo, ao seu lado negativo, ao seu lado sombra, ao seu self, enfim, é isso que é rico no tarô. Uma das grandes questões que, às vezes, as pessoas, quando iniciam o estudo, ou às vezes até quando começa a falar sobre a carta, e muitos leigos acham, como é que eu vou, na hora de jogar um tarô, de abrir um tarô, de ler um tarô, como é que eu vou saber? O primeiro que existe o jogo. Eu acho que a técnica, a tiragem, é que vai dizer exatamente em que momento se encontra o sacerdote, ou o hierofante, em que momento se encontra o namorado. Óbvio que se eu estiver falando de questões materiais, compro uma casa, vendo a coisa do sacerdote, eu vou estar me referindo a uma organização material, a bênção de tudo ser resolvido. Mas se esse mesmo sacerdote estiver num plano mental de uma pergunta, como ele pensa, como ele age, como ele se expressa, aí eu posso entrar nesse lado doutrinário, dogmático que foi colocado. Contudo, a linguagem da carta vai depender essencialmente de onde ela cai, qual a posição dela no método, no jogo. É daí que nós extraímos a linguagem. Não é quando sai uma carta, nós falamos tudo, né? Então, isso é interessante colocar isso às pessoas, que a gente não vai ficar falando as horas. E o tarô, o jogo de tarô, não é uma única carta. Então, isso fica muito complexo associar pessoas a arcanos, porque uma pessoa pode ter vários arcanos dentro dela, não um único arcano. É como um mapa astral, as pessoas são os 12 signos, com os 10 planetas, tudo configurado. E a mesma coisa é o tarô. Então, é muito importante o seguinte, darmos o tarô como nós temos todos esses arcanos dentro de nós. Em determinado momento, um vai se manifestar de uma forma, 2, 3, 4, 5, 6 se manifestam. Eu posso, por exemplo, num momento de vida, estar vivendo o sol no amor, vivendo a torre no trabalho. Ou seja, são dois aspectos distintos que eu estou vivendo ao mesmo tempo. E estar de sacerdote, pensando como um sacerdote. Então, observe a complexidade que se encontra a pessoa, pensando como um sacerdote, tendo o sol que matou o soldado profissional. Então, óbvio que ela, a partir do seu dogma, a partir da sua doutrina, a partir das ideias inflexíveis dela, ela não vai querer nunca abrir mão e nunca resolver as coisas que têm que ser solucionadas na vida dela. Ela vai ter ideias pré-concebidas. Então, isso é importante colocar, que tudo que foi falado hoje são aspectos genéricos do arcano, seja do enamorado, seja do Papa. Não que durante uma consulta isso vai ter que ser falado sobre tudo isso. Durante uma consulta, uma pequena parte é expressada de acordo com a construção do método, com a construção elaborada. Então, por isso que cada carta pode significar milhões de coisas realmente. Vai ter o lado sombra do Papa, vai ter o lado maldito também do Papa, vai ter o lado de bênçãos do Papa, mas de como isso? De acordo com o jogo, com a tirada da carta. É isso que vai se evidenciar
esse lado sombra ou lado positivo da carta. E não toda vez que sai a carta, nós vamos ter que falar tudo isso, né? Eu digo isso porque é uma das grandes dúvidas das pessoas que estudam o tarô, ou nos assistem, ou estão querendo entender o nosso mundo. Elas acham que tem que falar tudo isso. E não. Nós aprendemos tudo isso, entendemos tudo isso, podemos discutir pontos de vista sobre determinados arcanos e cartas, mas o importante é que no ato de um jogo, de uma tirada do sacerdote, do namorado de qualquer carta, nós vamos extrair só determinadas ideias daquela situação. Então, o próprio namorado, se eu lidar com o namorado no plano dele afetivo, eu vou falar de amor, mas se eu lidar no plano mental, das decisões, pensamento, eu vou falar de hesitação, de escolha. Então, tudo vai ser muito relativo a como o cliente nos chega e a tiragem de jogo que nós vamos fazer essa leitura. Mas, no contexto, eu diria que falamos muito bem sobre as cartas, sobre o papo, realmente ser um momento difícil, de necessidade de organização, e ter namorado da importância das escolhas para que a gente possa realmente construir um futuro melhor para todos nós e para Portugal principalmente. Hein? Vera, queres acrescentar? Sim, eu como boa virginiana que sou muito prática. E então também queria falar um bocadinho desse lado destes dois arcanos que temos estado aqui muito a teorizar. E, na verdade, como é que se manifesta o Papa na nossa vida? É quando as nossas crenças nos impedem de sermos felizes. Então isto é uma grande armadilha do Papa. Não é? Mas também temos a armadilha dos enamorados, que é, agora vou escolher. E escolho de forma inconsequente, porque, na verdade, nos enamorados ainda somos adolescentes. Não só adolescentes em termos espirituais, não é? Portanto, na verdade, todos os arcanos têm a sua armadilha. Na verdade, o seu lado sombra, nós chamamos o lado sombra. Mas o Papa, mal vivido, pode ser profundamente castrador. Então é perceber se nós estamos a tomar as decisões porque são realmente aquelas que são verdadeiramente boas para nós, ou se estamos com medo de ferir opiniões e de ferir, enfim, ou de ir contra o código de conduta convencional. E isto é muito importante na nossa vida prática, é perceber porque é que eu estou a escolher este caminho. E eu queria deixar esta nota porque é muito importante. Okay? E eu aproveitava também para desafiar agora a audiência, que estamos no fim, estamos nos últimos momentos, mas para porem as vossas questões. Questões há? Não há questões? Toda a gente está bem esclarecida? Pronto. Então, há alguém, infelizmente, que não está. Eu vou... Só um segundinho. Só vou aproveitar aqui para só pôr aqui a câmera. E vou chegar aí ao pé de ti. O que é que referiram sempre a dualidade das duas cartas? Há essa confirmação? Efetivamente essa combinação é muito frequente? Ou esta ligação, a ligação entre as duas cartas? Qualquer arcano tem sempre o seu lado luminoso e o seu lado sombra. Sempre. Mesmo o Sol. Isso é uma das grandes controvérsias entre mim e o João Galdeira. É o Sol. O Sol. Mas realmente todos os arcanos têm o seu lado menos positivo. Têm as tais armadilhas que eu acabei de falar agora. Estamos a falar no 5 e do 6 porque o tema era amor, sabedoria e compaixão. Tem a ver também com estes arcanos, não é? Há pouco, quando o Ney ofereceu água, mesmo virtualmente, ele estava a ser um papa, porque estava a tomar conta de nós. Não é? E esta generosidade, esta bondade tem tudo a ver também com o Papa. O Papa também representa os nossos guias, os tais pessoas, mas também representa os nossos guias, aqueles mais levezinhos, aqueles que nos protegem e que cuidam e que nós não fazemos ideia do que eles fazem por nós. Também é o arquétipo destes nossos amigos mais levezinhos. Eu, pronto, acho que há de facto muitas coisas a dizer mais,
e de facto vamos reservar-nos estas coisas de tarot, não podem de maneira nenhuma esgotar-se num instante, são profundas, têm várias nuances. Hoje foi interessante porque falámos, no fundo, de dificuldades, falámos do que elas podem trazer, e há uma questãozinha, penso que, em relação ao que o Gastão falou, eu não sei se também se entendi este lado da questão, porque é que nós hoje só falámos, sobretudo, de o 5 e o 6, foi isso também, não é? Não era só os dois lados, era o 5 e o 6. Porquê o 5 e o 6 juntos? Uma escolha. Como foi uma opção. Podíamos ter falado em muitas outras combinações e elas dariam para o resto da nossa vida. Porque têm tantas possibilidades, podíamos falar. Foi uma escolha. Também há uma certa razão, porque de certa maneira foi uma proposta minha. Quando eu propus à Vera falarmos sobre o 5 e o 6 e depois ao Ney, que felizmente acolheu muito bem esta participação aqui. Acho que foi muito, muito bonito. Havia uma razão, porque eu acho a Vera, e ela tinha ali um videozinho, vamos se calhar passá-lo no fecho, e a Vera tem-se dedicado muito a classes, a pessoas, eu acho, pronto, isto é uma opinião minha, que são menos favorecidas, são pessoas que eu acho muito bonitas, mas às vezes a sociedade desfavorece-os, ou pelo território em questão, ou pelo tempo, ou por isto, ou por aquilo. Tem muito a ver, por isso, com as questões das dificuldades que os 5 nos trazem. Depois, eu reconheço-lhe essa compaixão, amor e solidariedade, daí o subtítulo também do encontro de hoje, e portanto, daí o 5 e o 6. Pronto.